Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 8 e o verso de número 14. Diz assim a palavra de Deus: E Jesus, entrando na casa de Pedro, viu a sogra deste jazendo com febre, e tocou-lhe a mão, e a febre a deixou, e levantou-se e serviu-os. E chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele com a sua palavra expulsou deles os espíritos, e curou todos que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Queridos, nós retratamos o assunto acerca da oração. E diante a Bíblia Sagrada do que aprendemos, Jesus sempre foi um modelo para as nossas vidas, para os discípulos e para todos aqueles que ali ao redor estavam. Jesus ensinou a orar, a ter comunhão com Deus, a estar vivendo conforme a palavra. E ele deu várias e outras ilustrações para que os homens compreendessem a necessidade de orar. Nós louvamos a cada dia Deus por essa oportunidade maravilhosa, porque Jesus foi o modelo do tipo de homem que não apenas falava ou mandava o povo fazer. Ele fazia e demonstrava para o povo como exemplo da sua vida, e o povo compreendia a forma que deveria viver e agir. E nós deparamos aqui com uma palavra: Jesus entrando na casa de Pedro e a sua sogra ali enferma. Se voltarmos um pouco, vamos ver alguns temas que Jesus se depara com um homem leproso. E a Bíblia diz que no capítulo 8, verso 1, antes de chegarmos até o versículo 14, que Jesus faz aquilo que ele ensinou para o povo. Ele se retira e vai para o monte orar. E esse homem está com uma grande necessidade. É de entendimento de todos que esse homem leproso, devido ao sistema, a forma, a maneira que se tratava desta pessoa, ele era excluído devido à lepra, à enfermidade que o corpo possuía. Mas este homem olha para Jesus e vê que Jesus é diferente. Olha e vê Jesus subindo ao monte. E se Jesus está subindo ao monte, ele vai fazer algo que ele vai trazer resultado à sua vida. E a Bíblia diz que Jesus se retira para orar. A este homem se deporta ao pé do monte, e quando Jesus desce da oração, esse homem indaga a Jesus dizendo: Mestre, se tu quiseres, pode me tornar limpo. E Jesus olha para aquele homem e diz: Eu quero ser limpo. Imediatamente o homem ficou curado. O que me chama a atenção é que este homem vai atrás daquele que tem para resolver o problema da sua vida. E o querer de Jesus é este: que o milagre aconteça, que as maravilhas venham ser manifestadas, mas tem um segredo: ele subiu ao monte para orar. Nas nossas vidas não é diferente, e até a Bíblia diz que se crêssemos, nós realizaríamos milagres, sinais maiores quanto o nosso Senhor Jesus fez. Mas é necessário a igreja estar debaixo da oração. E Jesus encontra mais à frente com o centurião de Cafarnaum, e este homem está necessitado também
E o milagre acontece até entrar na casa de Pedro e ver a sua sogra enferma. Jesus não teve dificuldade para que o milagre pudesse ser manifestado. Mas aqui há um segredo entre esse homem leproso, o centurião de Cafarnaum e a casa de Pedro receber a presença de Jesus e a cura ser manifestada. Eu aprendi, queridos, que só realiza quem constrói. Jesus é o modelo do homem que manteve a sua vida debaixo da oração, da comunhão e do contato com Deus. Aí o milagre acontecia, porque só realiza alguma coisa quem constrói. A igreja, para que os milagres sejam realizados, as curas venham acontecer, salvação, libertação, batismo com o Espírito Santo, precisamos construir debaixo da oração, debaixo da comunhão, debaixo da presença de Deus. Voltar, queridos, voltarmos ao tempo em que estávamos sensíveis a ouvir a voz de Deus. Quando de nós ouvimos que somos veículos nas mãos do Senhor, instrumento nas mãos do Senhor. E a Bíblia tem nos dito isto, mas o que falta em nós é a entrega. O que falta em nós é o compromisso. O que falta em nós é o desejo profundo. Há questões. Aqui Jesus entra na casa de Pedro. Há uma família. Há vidas aqui. E a presença de Jesus mudou a história, mudou o ambiente, mudou a situação. A igreja cresce, como eu havia dito, debaixo do poder da oração e da palavra. Quantas pessoas estão enfermas, materialmente e espiritualmente? E talvez eu e você tente de um lado ou de outro resolver questões buscando na medicina e não é pecado. Buscando em outros argumentos e também não é pecado. Mas nós como igreja aprendemos que se colocarmos as nossas causas diante deste Deus, a Bíblia diz que a oração do justo, ela pode muito e tem o seu efeito. A igreja, quando orava, o milagre acontecia. Nós louvamos a Deus porque nós encontramos situações como esta e só realiza essas coisas quem constrói uma vida de oração na presença de Deus. Sempre falo para os irmãos ali que a igreja ela é poderosa em Jesus. E a igreja, quando nós olhamos os versículos bíblicos, nós não precisamos de bombas, não precisamos de tanques de guerra, nós não precisamos de artefatos para que muralhas de Jericó venham abaixo. A igreja apenas clamou, a igreja apenas buscou e a muralha teve que cair por terra. Porque as guerras, as pelejas, as milícias que nós enfrentamos, elas não são carnais. Nós compreendemos isto. Nós temos uma peleja espiritual e só vencemos quando buscamos na presença de Deus. É glorioso, querido, ver uma igreja debaixo da mão potente do Senhor e da comunhão na oração. Faz-me lembrar em Atos capítulo 4 e verso 31, quando a igreja está unida, todos reunidos em um só pensamento e um só propósito. E a Bíblia diz que acabando o povo de orar, porque a oração faz isto. O lugar moveu-se e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciaram uma palavra com ousadia, glória ao nome de Jesus. Quando a igreja ora, o céu se abre. Quando a igreja ora, a dificuldade, irmãos, cai por terra. Por quê? Porque muitas são as aflições do justo, mas o nosso Deus livra de todas. Crente vai passar por adversidade. Havia um problema na casa de Pedro. Uma enfermidade tirava a paz. Uma enfermidade tirava a alegria.
Uma enfermidade trazia dificuldade dentro da casa de Pedro. Mas Jesus entrou. A igreja aprendeu assim, que nós passamos por dificuldade na nossa casa, na nossa família, na nossa vida. Mas, irmãos, se Jesus entrar, a bênção é completa. A igreja aprendeu a estar sempre orando. Faz-me lembrar quando Josafá olhou aquele povo. E a multidão era grande. E Josafá temeu. E agora? O que vai acontecer? Mas Deus entrou. E quando Deus entra, querido, Deus não precisa de grandeza para que o seu poder venha a ser manifestado. Deus ainda trabalha nas mínimas coisas para que as grandiosas venham a aparecer. Com 5 pães e 2 peixes apenas, a multidão foi alimentada. O que eu quero te dizer nesta tarde é que talvez você diga, eu já orei muito, hoje eu não consigo. Mas ore no pouco que você pode e Deus irá fazer um milagre na tua vida. O importante é você não deixar de orar. Jesus entrou e a enfermidade teve que sair. A bênção de Deus teve que repousar. E todos, quando viram o milagre, se aproximou, porque a oração traz isso, comunhão. A igreja unida, a igreja revestida na comunhão, na união e no partir do pão, não tem nada que possa deter. Eu quero convidar a você, volte a orar. Volte a orar pelas madrugadas, vamos voltar. Os seus momentos de comunhão que você tinha para com Deus. Talvez você diga, quando eu orava as coisas aconteciam. Volte. Volte a receber revelação da parte de Deus. Volte a ouvir a voz de Deus lhe direcionando. Volte a orar. Volte a fazer os seus propósitos à tarde. Pela manhã, volte. Porque isto vai fazer com que você entenda que somente a mão de Deus é quem pode trabalhar e te dar a tua vitória. Por isso Deus entrou na casa de Pedro e os que estavam de fora contemplou o milagre e começou a trazer pessoas endemoniadas, enfermas, para que Jesus pudesse curar. Talvez você diga para mim, pastor, mas para que orar tanto? Porque você é o modelo. Você é o veículo que Deus está levantando e coluna não pode envergar. É por intermédio da sua vida que outras vidas também serão abençoadas e edificadas. Mas seja um retrato, seja um modelo, seja um espelho de oração. Talvez as dificuldades lhe posicionou em uma caverna. Mas a voz de Deus te diz nesta tarde, saia daí, venha para fora, vai buscar a presença do Senhor, porque há muitas pessoas que antes faziam, hoje não têm força, mas eu profetizo nesta tarde, força para a sua vida, se levante, você é uma coluna, você é um veículo, é Deus que quer fazer por intermédio da sua vida. Talvez você diga, pastor, mas foi muito levante, foi muita afronta, eu não aguentei, Ana suportou até o fim, ainda que Penina tentou maltratá-la, afrontá-la, feche a sua boca para o mundo e abra na presença de Deus, porque no tempo certo, a bênção de Deus irá de encontro à tua vida, e aqueles que um dia lhe criticou, aqueles que um dia disse, até por que você está orando tanto? Até agora não vi nada. Pode ter certeza que nesta tarde, aquilo que não tem, Deus está gerando como gerou na madre de Ana. E aqueles que não apostou na tua oração, na tua comunhão, vai contemplar a tua vitória nos seus braços e na sua mão, como Ana segurou o seu filho nos braços. A oração é algo oculto, é por isso que Jesus disse, não mostre para o mundo, entra no teu quarto, fecha a tua porta
ora a teu pai em secreto e ele vai te recompensar. Mas volta à comunhão, volta para o ribeiro da oração, volta para a casa do oleiro, porque só realiza quem constrói. Continue construindo, tu és uma árvore plantada e, como eu já havia dito antes, as tuas raízes, ela tem que estar profunda. Aí o pastor Walter me perguntou, quem ora sofre, sofre. Sabe por que sofre? Porque você orando, a tua árvore está dando fruto. E a árvore que dá fruto, esta é apedrejada. As pedras vêm, mas você vê glória. As pedras vêm, mas você exalta. Eu sinto Deus aqui nesta tarde. As pedras vêm, mas você avança. Você não precisa de multidão, não tem 32 mil. Eu estou contando nesta tarde com os 300. Os 300 que não se dobra. Os 300 que não retrocede. Os 300 que gemendo e chorando, mas continua debaixo da oração e crer na recompensa do Senhor. Por isso, minha irmã e meu irmão, levante a tua cabeça. Quem foi que disse que não tem recompensa para a tua oração está enganado. O teu Deus é Deus de milagre. Disse o Senhor a Zacarias, através do anjo Gabriel: Zacarias, a tua oração foi ouvida. Não importa o tempo, não importa o dia, o importante é que Deus é aquele que ouve a tua oração. Glória. E Jesus entrou na casa da sogra de Pedro. Talvez alguns relataram dizendo, ela está enferma, até agora a febre não passou, ninguém pode resolver. E eu quero lhe dizer nesta tarde, é aquilo que o homem, o advogado, o juiz, todos da família, alguém diz que não tem jeito. Eu quero dizer que o Deus que você serve é o Deus que dá jeito em tudo. Ele